Agora então, que a gente já sabe que é uma árvore geradora, nós vamos ver outros problemas, né? Aumentar o problema das árvores geradoras e alguns algoritmos aí para resolver esse problema. Então a gente tem as árvores geradoras, né? Que são o subgrafo, que é uma árvore dentro de um grafo que conecta todos os vértices daquele grafo. A árvore geradora mínima é a árvore é a árvore geradora daquele grafo com o menor peso possível. O que significa uma árvore com o menor peso possível? Bom, se eu tenho um grafo com pesos nas arestas, um grafo ponderado, qual é a árvore geradora que tem o menor peso somado? Porque isso significa, claro, que se eu encontrar essa árvore geradora mínima, eu vou ter todos os vértices conectados com o menor custo possível. Né? Não estou falando que tem que ter caminho direto entre cada vértice, entre cada par de vértices, não. É uma árvore que vai me permitir que eu saia de qualquer vértice e chegue em qualquer vértice usando a menor quantidade de caminhos possíveis e esses caminhos somando o menor custo possível. A gente tem aí dois algoritmos mais famosos para encontrar essas árvores geradoras mínimas. Então nós vamos ver os dois, são relativamente simples, de entender são muito simples, de implementar talvez a gente tenha que pensar um pouquinho mais. Então primeiro a gente vai ver o algoritmo de Prim. O algoritmo de Prim significa, ele faz assim, nós temos um grafo, então você inicia um subgrafo que vai ser a árvore, ele inicia vazio, a gente começa com uma árvore vazia. A cada passo a gente vai adicionar um vértice para aumentar essa árvore, quer dizer, tem que ser um vértice que se conecte na árvore que já existe para aumentar aquela árvore que já existe. E claro, tem que ser o vértice de menor peso. Então, olhando os passos do algoritmo, que nós vamos executar daqui a pouco no passo a passo, num grafo de exemplo, a gente inicia uma árvore com um vértice qualquer, a gente chama a árvore de T, né, pelo inglês tree, e a gente inicia ele com um vértice qualquer, porque a gente sabe que no final das contas todos os vértices vão ter que estar naquela árvore. E aí, a cada iteração, a cada repetição, a gente escolhe a aresta de menor peso que encosta naquela árvore. No começo é fácil, é só escolher a aresta de menor peso daquele vértice inicial. Depois a gente pega de todos os conjuntos de vértices daqueles que estão fazendo parte da árvore, quem tem o menor peso. Se aquela aresta, né, não causar um ciclo, a gente acrescenta aquela aresta e, consequentemente, o vértice que vai estar na outra ponta dessa aresta. Se a gente fizer isso até conseguir todos os vértices, a gente conseguiu a árvore geradora mínima com o algoritmo de Prim. Então vamos executar esse algoritmo com este grafo de exemplo aqui. A gente tem esse grafo aí com 7 vértices, logo a gente vai ter uma árvore com 6 arestas. No começo, os vértices da árvore estão vazios e a gente vai escolher aqui o A, porque podemos escolher qualquer um. Então, a nossa árvore começa somente com o A. Mas a árvore mesmo, as arestas ainda são um conjunto vazio. Se eu tenho o vértice A, qual é a aresta que de menor peso que encosta em A? Essa aresta vai ser a aresta AB, que tem peso 1. Então, nesse momento, a gente inclui a aresta AB na nossa árvore geradora e inclui o vértice B na nossa árvore. Agora, o algoritmo continua sempre assim, perguntando: quem é o vértice de menor peso que encosta em A ou B? Então, a gente vai ter essa aresta aqui de peso 2. A gente seleciona ela. Então, agora a gente fica com os vértices A, B e C na árvore e as arestas AB e BC. Muito bem. Entre A, B e C, qual é a aresta de menor peso que encosta em um deles? Tem esse 4 e esse outro 4. Em princípio, tanto faz, a gente pode escolher qualquer um, né, desde que não forme nenhum ciclo. Então, escolhendo esse 4 aqui mais à esquerda, agora nós temos o D na árvore e as arestas são AB, BC e AD. Repetimos a pergunta. Com A, B, C, D, qual é a aresta de menor peso que encosta em um deles? Nós vamos ter essa aresta aqui com peso 3. Então, agora a gente tem A, B, C, D e E na nossa árvore e a aresta DE também entrou. Repetindo, qual é a aresta de menor peso que encosta em algum dos vértices de A a E?
a gente vai ver que tem essa aresta BE e tem essa aresta DG. Só que essa aresta BE, se a gente colocar ela, vai formar um ciclo. Então, ela não pode fazer parte da árvore. Então, a gente vai escolher a aresta DG. E agora a nossa árvore tem A, B, C, D, E e G. E as arestas em vermelho. Agora ficou fácil, né? Porque está faltando só um vértice aqui. Então, qual aresta que sobrou que encosta nesse grafo com o menor peso? É a aresta GF com o peso 3. Então, a gente vai agora colocar a aresta GF com o peso 3 e nós temos nossa árvore completa. Todos os vértices já estão ali e, né, claro, temos 6 arestas. Este é o algoritmo de Prim. Mas é claro que implementar esse algoritmo envolve algumas questões aí, né? Como a gente já tem visto em outros algoritmos de grafos. A gente tem um algoritmo aí mais abstrato, mas na hora de implementar a gente tem que tomar algumas decisões, assim. Por exemplo, coisas fáceis da gente pensar. Como eu descobri em cada passo qual é a menor aresta que encosta nos vértices que já estão na árvore? É fácil a gente descobrir isso, porque se eu tiver que ficar fazendo pesquisa em todas as arestas, a gente vai ter um algoritmo provavelmente aí em n ao quadrado, né, sendo n o número de arestas, ou n vezes m, né, o número de arestas vezes o número de vértices, e isso não vai ser tão eficiente. Então, na hora de implementar, a gente tem que pensar nisso primeiro. Como é que eu descubro a menor aresta que pode entrar no grafo agora? E, descobrindo essa aresta, como é que eu tenho certeza que ela não forma um ciclo? Porque a gente viu lá atrás, se a gente voltar alguns passos aqui, nesse momento aqui, se eu escolher a aresta BE, ela vai formar um ciclo, e não pode. O peso dela é o mesmo da DG. Então, como é que eu tenho certeza que a aresta que eu estou escolhendo não forma um ciclo? Essas são duas questões de implementação. A gente tem que pensar em alguma solução para elas na hora de fazer o código.